convidado, que ainda não entrou. Acredito que ela deve estar com problema para entrar. Seja bem-vindo, Sérgio também, Romário. O Romário sempre uma presença marcante em nossas lives. Agradeço. A nossa convidada chegou. É só ela pedir para entrar que nós vamos começar. Edilene, peça para entrar, aí eu te encaixo. Você ainda não pediu para entrar. A Roberta também, seja bem-vinda, Roberta, uma boa noite. E agora entrou. Entrou. Agora sim. Ó, deixa eu dar uma arrumada aqui na parte da câmera. Agora sim deu certo. Deu certo? Tô aparecendo aí? Tá aparecendo maravilhosamente bem aqui. Ah, que bom, que bom. Olha, que bom. Eu tô vendo aqui umas pessoas entrando. Eu tava te acompanhando um pouquinho antes, né? E tem aqui uma Inês, a Sirlene, eu já vi que entraram. E que bom que eu vejo, porque tem live que as pessoas, quem é convidado não consegue, né? Mas enfim. Não, tá sendo muito bom, porque tem muita gente entrando. E até para a gente conversar e começar, como eu falei a introdução, né, que o nosso tema é voltado para o direito condominial e como atuar nessa área, como fazê-la ser divertida, fácil. E é por isso mesmo que nós estamos aqui, né? Trazer um elemento novo para a advocacia condominial. Perfeito. Eu estou aproveitando aqui, ó, tem o aviãozinho, né? Eu chamo de aviãozinho e saio aqui despachando para Deus e o mundo aqui, ó. Estou convidando um monte de gente. Vamos ver aqui se eu... Vamos ver. Eu também convidei várias pessoas. Eu tenho um grupo de síndico, outro grupo de administração, a gente vai enviando. Mas vamos começar, né? Vamos lá. Vamos lá, nessa noite maravilhosa. Maravilhosa. Aqui em São Paulo, né, nós estamos com 17 graus. Hoje não, mas hoje vai pegar fogo daqui a pouco. Às 9 horas tem jogo de Libertadores. Meu Palmeiras vai mandar ver, então vai pegar fogo essa noite. Ó, mais uma vez, boa noite para quem está entrando aí. Então, nós vamos conversar. Primeiro, vamos apresentar a nossa querida convidada. A Edilene, ela é advogada condominialista, empreendedora, trabalha na área também da administração de condomínio, inclusive está voltando à questão de administrar, vai mexer agora com a administradora de condomínio mais uma vez, autora de vários artigos, é síndica 5 estrelas, ou seja, uma pessoa com verdadeira capacidade e excelência para falar sobre o tema da nossa live. Ou seja, o síndico é anjo ou um demônio do nosso condomínio? Primeiramente, boa noite a todos, o pessoal que está entrando, né? Eu te agradeço imensamente, tá, o convite, fiquei super honrada de você convidar, eu acompanho às vezes as tuas lives, e eu sei o quanto você leva a sério, né? E é profissional. Aliás, assim, nós que trabalhamos nesse ramo, a gente tem uma paixão por isso, né? E a gente quer sempre divulgar, quem nos pede auxílio ou quem precisa de algo, a gente não se furta. Então, quero te agradecer pelo convite. O tema eu achei bárbaro, assim, e você sabe que o Mário Sérgio Cortella, ele escreveu um livro com a monja Coen, Nem Anjos e Nem Demônios.
Então, eu diria que os síndicos estão nessa categoria, né? Eles nem são anjos e nem demônios. Eu gostei muito do tema, achei que você foi bem feliz para a gente falar um pouco da sindicatura ou talvez até do mundo condominial no geral, né? Naquilo que, conforme a live foi andando, e como você falou, aqui também, né? A gente troca essas ideias e sempre aprendendo, né? Isabel, a gente fica em constante estudo e a gente está sempre querendo aprender mais. Ninguém sabe tudo, né? Não tem como. Então, mas a gente está aí para estudar. Sem dúvida, é isso aí. E a pergunta é o seguinte: a gente colocou nem anjo nem demônio, como você mesmo trouxe, não com cunho, né, religioso. Mas assim, quando é que o síndico ele pode ser anjo e quando ele pode ser demônio? Então, você sabe, né? Nós temos visto aí no nosso meio, né? A sindicatura ela vem passando por uma transformação fantástica, né? E eu acho fantástico. As pessoas estão se profissionalizando, e aqui eu não falo síndico profissional, né? Porque a gente sabe, tem toda aquela questão, não é uma profissão ainda, mas a gente sabe que essas pessoas estão ali como profissionais, né? São especialistas, tem muitos se dedicando aí na especialização para a administração dos condomínios. E realmente há essa necessidade, está havendo essa necessidade, porque depois da pandemia, eu sempre falo, nas minhas lives eu costumo falar que as pessoas se deram conta que moravam em condomínios a partir da pandemia, depois da pandemia. Porque até então, você dormia e você levantava e ia trabalhar, passava o dia fora, às vezes ia para a faculdade ou cursos e chegava de madrugada em casa. Madrugada, meia-noite, você ia dormir. Então, muitas questões apontaram pós-pandemia, né? E coisas boas, muita coisa boa acontecendo. Então, o síndico, ele tem um papel aí que ele sofre, tá? Eu vou te falar que os síndicos, e aqui eu estou falando não na qualidade de síndica, que como você falou, a gente já conversou, eu não atuo hoje na sindicatura, né? Eu não faço ainda papel, não sou síndica, mas eu já assessoro os síndicos há 13 anos, né? Estou com eles aí há 13 anos, então eu sei, já vi todos os lados de síndico, o lado bom e o lado ruim, o lado mal e o lado, né? O anjinho e o demônio. Não, e sem dúvida, porque eu falo o seguinte: tem o síndico que ele depende da visão do condômino, né? Do todo, do condomínio. Porque tem síndico que realmente ele é um demônio na questão, no quesito de buscar o que é o melhor para o condomínio. Sabe aquela coisa assim, quando atinge algo que é meu, eu viro um demônio para ajudar, para fazer o melhor? Então, quer dizer, o síndico que faz isso, que ele às vezes ele é demônio, não no sentido negativo, é aquele que luta, que busca, que tem o interesse de preservar a harmonia dentro do condomínio, de buscar o melhor para o condomínio, de respeitar a lei, fazer que todo mundo consiga conciliar o que é melhor, valorizar o patrimônio. Então, esse síndico, ele sim, ele às vezes ele é demônio, sim, e isso é positivo para o condomínio. Sim. E o síndico que é anjo é aquele também que protege, que quer, que busca também o interesse. Então, a conotação de anjo e demônio, se for para o bem, ele é sempre bem-vindo. Ele nunca é negativo, Sim, né? sim, exatamente. E vamos também, Isabel, o meio em que a gente vive, a sociedade, as pessoas, eu acho, tá, ficaram um pouco intolerantes, né? Elas ficaram menos tolerantes. Depois, eu não sei se isso tem a ver com a tecnologia, com essa necessidade que a gente tem de coisas rápidas, e a gente acaba ficando sem paciência, né? E eu estou falando nós, no geral, né? Me colocando aqui também como parte disso tudo, né? O ser humano, ele está
está mais difícil de lidar. E veja bem, o síndico, eu já vi síndico ser massacrado sem qualquer justificativa, e já vi ser síndico que dá conta, que é amado no condomínio, né, que as pessoas querem que aquele síndico fique. Claro que existe a forma de gestão de cada um, né? O que a gente sempre fala é síndico, todos os teus condôminos, eles são o mesmo, você não pode tratar um diferente do outro. Se você fez isso para um, você vai ter que fazer para o outro, né? Eu acho assim que o síndico muito bem visto em condomínio é aquele síndico participativo, comunicativo, que ele tá ali, não precisa, tá? Uma coisa que a gente precisa desmistificar é o síndico não precisa estar 24 horas no condomínio, até porque, principalmente o profissional, né? As pessoas têm uma ideia de que o síndico, ele é funcionário, não é, tá? Em hipótese alguma, e digo lá ainda que nem prestador, porque o síndico ele tem um cargo eletivo. Então, assim, eu analiso contratos de síndico profissional que o condomínio quer 4 horas por dia, não sei quantas horas semanais, ou seja, é quase um CLT, né? É quase horário. Não tem isso, gente. O síndico, quando ele se dispõe a cuidar, né, do condomínio, aliás, quando o síndico está externo, ele está trabalhando no teu condomínio, ele está ali por trás, pensando em o que ele vai fazer de melhor ali, ele está desenvolvendo projetos, ele está desenvolvendo o que ele vai aplicar ali. Então, as pessoas precisam parar de achar que o síndico só trabalha quando está ali dentro. Não é assim. O síndico trabalha pra caramba, viu? Eu falo isso também. Porque, às vezes, a pessoa, o condomínio, por exemplo, é o que eu falo, assim, tudo que é planejado. Claro que as normas, elas têm que ser respeitadas. Não tem como, você realmente falou. O síndico que abre exceção para acaba conflitando todos os interesses do condomínio. Então, ele precisa, sim, é o que eu falo, assim, a melhor arma do síndico é sempre citar. Eu posso fazer isso? Está na convenção? Se não tiver na convenção, infelizmente, a gente não vai poder fazer. Porque condomínio é com o direito de todos. É condomínio de todos. Então, o que é para um tem que atingir. É isso aí. Entendeu? Então, assim, se eu abrir a sessão para você, vai dar problema depois. É isso e aí não vai dar certo. Porque você não vai aceitar. Então, o tempo inteiro, se o síndico trouxer a convenção, as normas para resguardá-lo e fazer uma boa gestão, favorece. Além disso, o síndico que é profissional ou o síndico orgânico, é bom diferenciar um do outro, né? Os condôminos acham que ele está lá sábado e domingo. Eu estou precisando disso agora. Infelizmente, não é assim. Ele tem que ter um descanso. Por isso. Ele tem que ter, igual você. Aí chega no domingo, as pessoas ficam no grupo do WhatsApp. Cadê o síndico? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, e detalhe, às vezes a pessoa liga num domingo para o síndico para dizer assim, acabou a água aqui na minha torneira. Poxa, mas espera aí, num domingo, o que o síndico... Porque assim, se fosse algo que fosse afetar a coletividade, que isso fosse já avisado, o síndico iria fazer um comunicado, iria mandar, etc. Mas, de repente, foi algo... E talvez o exemplo de faltou água seja mais assim, tá vazando a minha torneira. Né? Como eu já vi, né, uma pessoa ligar porque a descarga dele não parava de dar a descarga, né? Eu acho que deu problema na válvula dele. Válvula. Para o síndico resolver esse problema. Então, as pessoas... Veja bem, existem problemas que o síndico não tem como resolver, onde as pessoas podem se tem o telefone, vai da polícia, está acontecendo alguma coisa, a pessoa pode ligar para a polícia, aconteceu alguma coisa, aconteceu um probleminha ali no portão, a pessoa tem o telefone de urgência lá do pessoal do portão. Se o síndico também deixar tudo certinho, é a mesma coisa da questão do elevador, deixar todos os telefones ali de emergências para que as pessoas vejam e liga ali, porque aquela pessoa, aquele profissional que vai poder resolver o problema. Né? O síndico, coitado, infelizmente naquele momento, ele não vai poder subir, fechar a válvula, ele não vai fazer essas coisas. Né? Então, às vezes as pessoas acham que o síndico é aquilo que eu falei.
que o síndico está ali para ser um empregado e que o síndico tem que estar... Já ouvimos quantas vezes eu não ouvi síndico falar para mim, sabe o que, que o fulano fala? Que paga o meu salário, que paga o meu... Gente, olha, por isso que eu te falei, a intolerância, né? As pessoas estão extremamente intolerantes. Aqui, ó, o Alex disse que ligam para falar que a TV a cabo parou de funcionar e ainda afirma que é uma emergência. Sim. Tá? Sim. Outro dia eu estava ouvindo, num grupo do WhatsApp, mandou assim, o banheiro lá de baixo está aberto, porque tem o banheiro da área social, da área comum. O banheiro está aberto ou está fechado? A pessoa não pode descer do elevador para ir lá ver. Ou a piscina está sendo em manutenção? Não, não desce. Manda no WhatsApp e fala assim, no domingo. A pessoa não pode pegar o elevador e descer. Então, realmente, é difícil. O Jodeus também está trazendo o seguinte, o síndico que cobra é chato. E para ajudar aí, até usar a máquina de lavar roupa hoje causa briga devido ao barulho. Então, abaixa a tolerância. Aí abaixa a Exatamente. tolerância. Então, quer dizer, Exatamente. junta isso tudo, entendeu? Exatamente. Então, se o síndico responde, ele é chato. Exatamente. Se ele fala, ó, agora eu não posso, é chato. Ou se ele não responde, é difícil, entendeu? É, realmente. Exatamente. Aqui eu ia até falar uma boa noite aqui para a doutora Natália Guiar, que entrou, que é uma profissional da área, assim, eu não digo que foi minha professora, porque ela é mais nova que eu, ela não gosta que eu fale. Ai, Regilene saiu. Ué, Edilene. Caiu! Saiu? Menina, caiu aqui do nada, do nada. Nossa, que horror. Mas tudo bem, tá certo. Voltamos. Voltamos. Eu costumo falar, e acho que às vezes as pessoas não entendem, né? Também da questão de barulho, vazamento, que tem muita gente que fala assim, doutora, eu já cobrei o síndico, eu falo, o síndico não faz nada, eu não consigo dormir que o vizinho de cima faz muito barulho. Mas você já falou com ele? Não, porque eu não tenho que falar com ele, que tem que falar é o síndico. Fala, poxa, mas quantos seus vizinhos também estão reclamando? Todo mundo ali? Ah, não sei. E às vezes você vai falar com o síndico, qual o problema? Não, só ele reclama, só essa pessoa reclama. Então, como você diferenciar, às vezes, de uma rinhazinha entre vizinho e como é que o condomínio, né, na pessoa do síndico, vai intervir numa situação que, às vezes, não é da coletividade, né, não é um problema coletivo. Não que o síndico não tenha que agir como um mediador, como um conciliador. Boa noite, doutora Adriana Linda, tudo bem? Não que o síndico não tenha que, às vezes, sabe? Mas, assim, o síndico... Já pensou você mandar uma notificação, uma advertência que seja para olha, seu vizinho de baixo falou que não está conseguindo dormir porque você está aqui uma advertência. Se você continuar fazendo isso, vai ser multado. Impossível. Nós nunca vamos conseguir cobrar judicialmente uma multa dessa e ainda corre o risco do condomínio entrar com uma notória e aí o condomínio perder uma declaratória de... né? E o condomínio perder. Então, assim, às vezes as pessoas veem isso como uma parte ruim, que o síndico não está fazendo nada, que o síndico não quer fazer. Mas precisa ver, você já tentou falar com seu vizinho e tentar falar, não é chegar lá brigando com aquela coisa que as pessoas já pegam o interfone e falam, eu não estou conseguindo também, que você não sei, né? Então, assim, é por isso que eu volto a falar, as pessoas estão intolerantes, está na hora da gente começar a pensar se aquilo naquele momento estivesse acontecendo com a gente, né? Poxa, como que que eu gostaria que meu vizinho falasse comigo se eu estivesse fazendo algo errado, né? E às vezes tem uns casos assim que a pessoa não tem uma noção. Por exemplo, eu falo muito isso, ó. A pessoa que não tem filho, né? Qualquer som, ela já fica ligada. Às vezes, aí ela vira e fala assim, não, é porque o menino tá pulando na minha cabeça. Mas não é isso. É a questão da própria estrutura do prédio, né? Que hoje ela está muito mais frágil. Então, os barulhos você consegue ouvir melhor, entre aspas. Né? Isabel, já tivemos casos da pessoa falar que a de cima não era tipo
4 andares acima e nem era em cima, era Do na lado. lateral. Então, assim, não é difícil, né? As pessoas já chegando e já querendo acusar e falar, e principalmente levar essa culpa ao síndico, né? Que o síndico não está fazendo nada. Eu tenho certeza que todos os síndicos, não, pelo menos aqueles que eu acompanho, né? Eu nunca vi um síndico falar, eu não vou fazer porque essa pessoa é uma louca, não sei o quê. Não, a gente tem o fundamento. Poxa, mas ninguém mais reclamou. Como é que eu vou? E eu já falei com o vizinho de cima. Quantas vezes eu já não vi isso? Eu já falei com o vizinho. A Sirlene está aqui o tempo A todo, Silene ela está está aqui falando. Ela está passando por por um isso. problema desse, né? Isso. E aí, assim, e ela já falei com o vizinho de cima, não é o vizinho. Aí ele fala que não sei o quê. Mas, enfim, a pessoa continua insistindo e pede providências do síndico. Eu falo, poxa, mas peraí, se a coisa estiver, né, tiver tão insuportável, existe lá a medida, tá? Uma medida judicial se a conversa não resolver. Né? O judicial nunca é o melhor, É, mas se não tem outra e é posição... o que a gente fala, sempre orienta, é o seguinte, como você fala, um só, como a Sirlene está falando, estou com um problema desse. É um só, quando é um condomínio só. Ah, são 2, são 3, né? Aí já atinge a coletividade. Se for um Perfeito. caso assim, neste caso, agora se é um só, você vai ter que chamar um técnico para medir a questão de decibéis, se realmente é um barulho que está dentro da, extrapolando os decibéis permitidos pela lei do silêncio. Então, são N fatores que tem que ser feito, porque não é só aplicar a multa, porque a multa ela pode ser aplicada, mas ela pode ser revertida contra o condomínio. Porque o Exatamente. condomínio pode responder. Exatamente. Porque se ela não tiver realmente embasada, ela se torna nula. Aí o que você falou. Aí tem que entrar com uma ação anulatória. E você vê que isso é corriqueiro, porque aqui, ó, tem a Todo mundo Andressa falando, falando. passo por isso, a Inês também, que é síndica, esse assunto de barulho aqui, eles passam para a portaria resolver, e aí passam para mim. Então, o que acontece? Tá acontecendo barulho, eles ligam lá na portaria. Oh, o fulano de cima tá com a barulheira, tá arrastando o móvel. Aí o coitado do porteiro vai lá, liga lá. Não, eu não tô Não arrastando tô, não, nada. tô dormindo, tô deitado, tô Tô assistindo televisão, não dormindo. tô fazendo nada. Exatamente. É, Né? É sempre assim, resolva o meu problema. Aquela coisa do resolva o meu problema. Ninguém quer resolver o próprio problema, quer que os outros resolvam o problema deles, né? a doutora Juliana também está entrando, gostando de ver a participação de todo mundo aí, mas vou avançar um pouquinho num ponto. Vou dar um exemplo. A gente está falando de bom e do mal. Aquele síndico, por exemplo, eu tive um caso muito interessante que era um prédio comercial e o síndico era um síndico orgânico e ele tinha uma área de eventos. E acabou não dando certo eventos e ele foi desfazendo do local. E um dia, chegando no condomínio, tinha um sofá branco na entrada, na saída do elevador. Aí ele trouxe um sofá branco e pôs na saída do elevador. Aí ele questionava, assim, olha, não pode ficar esse sofá branco. Ele falou assim, mas é um presente meu para o condomínio. Aí eu falei assim com ele assim, tudo bem, seria muito bom, mas se a gente tivesse um espaço adequado para condicioná-lo. Agora, na saída do elevador, vai trazer o que para gente? Transtorno também. Esse tipo de síndico, ele é realmente bonzinho ou ele é um transtorno? Então, tem aquela coisa, né, de o síndico, o bom síndico e o síndico bom, né? Então, Isso. a gente tem aquele síndico que é um excelente gestor, mas é um mau síndico, aquele que pega no pé de todo mundo, assim, não indevidamente, ou não por birra, mas porque ele tem lá aquele grupinho dele, né? Seria um mau síndico. E tem aquele síndico que é bonzinho. Ele pode ser um mau gestor, mas é um bonzinho, um síndico de coração bonzinho. Então, esse síndico, eu entendo assim, que ele está naquela categoria de um mau síndico, não no sentido de malvado, de maldade, né? Mas não faz não tem uma gestão. Mas ele é um síndico bonzinho, né? Aquele que acha que
tudo ali. E condomínio, eu costumo falar, condomínio é uma das que eu acho assim, que tem uma formalidade, né? E você sabe, né, Isabel, você trabalha na área, a formalidade que é é todo esse mundo condominial, começando inclusive pelo edital. O edital, ele é eu costumo falar que ele é o coração de todo o andamento do resto que vai acontecer com o condomínio depois de uma assembleia, vamos dizer assim, porque começa num edital, né? Se faz um edital ruim, a coisa Desanda. vai desandar dali. E por quê? Porque você tem que seguir a formalidade, né? Então, o condomínio, por mais falar, vamos deixando aqui, vamos, né, de qualquer jeito, mas não é assim, né? Não é não. O pessoal ainda continua aqui na nossa live agradecendo a presença da doutora Juliana que está aí, né? Nossa. Aí tem um outro participante que falou a questão da reclamação do sapato do vizinho. Infelizmente é recorrente, é o problema. A gente fala que são os Cs do condomínio, né? A questão da relação de condômino com condômino é um desses 5 Cs do condomínio, ligado àqueles 3 S: sossego, a segurança e a saúde. Né? E você chegou nos 10 Cs, né? Você estava Eu cheguei nos 10 comentando. Cs, porque eles só elencavam 5. Então, isso é assunto para outra live, Não, porque é pois muita coisa, né? Sem dúvida. O Del Marques, ele diz, penso que boa parte dos condôminos não tem noção do que é viver em condomínio. Boa noite, doutoras. Boa noite, Del Marques, tudo bem? E é verdade. Você sabe que as pessoas vão morar em condomínio e elas acham que aquele bordão, assim, é minha casa, aqui mando eu, aqui eu faço o que eu quiser. É meu por direito. Quando você escolhe, opta para viver em um condomínio, ou seja, numa coletividade, numa comunidade, e aquela comunidade tem regras, você tem que se sujeitar àquelas regras. Porque se você não se sujeitar, então, fica numa casa. Comprar casinha, porque aí você... Eu sou louca para morar em condomínio. Eu trabalho em condomínio, mas eu moro em casa. Então, assim, tem as vantagens. Você pode ligar o som. E a vantagem aqui é que minha vizinha é palmeirense também. Então, na hora dos gritos do jogo, tá tudo certo. Mas condomínio é difícil, porque as pessoas, às vezes, querem trazer aquele mundo que eles viviam em casa, e muitos moravam em casa, vão para um condomínio e acham que tudo que acontecia ali naquele imóvel casa, e não casa de condomínio, né? Porque a gente sabe que tem as casas de condomínio que seguem as mesmas regras dos condomínios edilícios. E as pessoas não estão dispostas a seguir as regras. Então, e aí quando o síndico começa a imputar, né, as multas ou a advertência, pronto, e tem coisas absurdas acontecendo, você mesmo vê aí, diariamente quase a gente vê problemas de agressão a síndico, a síndica, né, a quem trabalha efetivamente tentando fazer com que se cumpra as regras do condomínio. E não é difícil, porque as regras de condomínio são a convenção e aquele regimento interno que vai dizer, olha, aqui tal coisa até horário, isso você pode assim, assim, assado. Quando você muda para lá, seja para ser inquilino, seja para ser proprietário, essas são as regras, você vai obedecer? Seria uma questão mais de realmente, né, da pessoa humana, da questão da educação, mas assim, a gente sabe que hoje em dia, né, educação é uma coisa que é muito subjetiva, eu diria, hoje em dia, né? Tá subjetivo. É por aí. Mas é isso aí. Eu, por exemplo, eu moro em condomínio, em um condomínio. Desde 94 eu moro desde quando eu me casei, há 30 anos atrás, eu vim para condomínio. E eu sempre quis morar em apartamento, porque a minha mãe mora em casa. E mesmo assim, o vizinho que liga um som alto, que isso aqui me incomoda. Às vezes, quando eu vou passar lá, tem gente que extrapola. Como é que a senhora consegue? Porque a gente tem a regra. E eu falo que quem vem morar em condomínio tem que se educar para morar. Porque você tem... não posso... Quando eu vim aqui para São Paulo, eu peguei a convenção, porque eu tenho um menino menor, quando ele veio para cá, ele estava com uns 10 anos, eu sentei com ele e tinha uns vizinhos que vieram também para aqui para casa. Falei assim, vamos ler as regras do condomínio.
sentei com esses meninos todos, ó, vocês podem isso, pode, não pode isso. Então, era isso. Você tem que ensinar para os meninos, tem que conversar para todo mundo, porque a regra tem que ser respeitada. Porque muitos dos conflitos estão ligados aí. E tem o pessoal está aqui comentando o seguinte, que os moradores não têm a noção da importância dessas leis, né? E principalmente em relação ao síndico profissional, à administradora, e ele acaba se perdendo, porque é um universo novo para ele. Exatamente. E Isabel, Isabel, desculpa só te cortando, lembrando que assim existem outras leis que têm que ser seguidas e que é aplicada ali no condomínio também, porque as pessoas acham que a Constituição não aplica ali, que o Código Civil, o Código Penal, quer dizer, as pessoas ali dentro podem cometer N coisas, né? Não é só a questão da convenção do regimento interno, né? Tanto que às vezes eu acho que as pessoas peitam o síndico achando que assim, o máximo que vai acontecer é uma multa, o máximo que vai acontecer é uma advertência, mas podem ter consequências muito mais sérias dali, né? Dependendo da falta que as pessoas cometerem. No grupo do WhatsApp mesmo, a gente tem que ter, até dentro do grupo do WhatsApp, tem que ter regras, entendeu? Exatamente. Não é tudo que você pode falar, não é tudo. Porque outro dia eu atendi uma questão de calúnia. Um morador foi, denunciou o vizinho, deu um transtorno danado, entendeu? É difícil. Então, assim, você tem que ter todo um conhecimento, sim. Não é entrar para lá, eu pago minha cota condominial e pronto. Não, exatamente. Tem que saber sim. E tem aqui assim, a síndica do meu condomínio combinou da administradora ficar com a senha da conta corrente do condomínio para pagar as despesas. Isso é perigoso? E aí, vamos trazer um pouquinho aí na questão da administração do condomínio. Como é que o síndico deve agir quando a gente está com coparticipação com a administradora? Então, o próprio Código Civil, ele dá essa liberdade do síndico, né, outorgar a questão administrativa, né, por isso até que existem as administradoras. E o que acontece? A administradora, ela precisa colocar todas as contas no banco, mas os poderes que ela tem que ter ali são delimitados pelo síndico. Claro que eu não recomendo que o síndico deixe tudo por conta da administradora. Pagar, sabe? Coloca lá e sem mandar para o síndico que está pagando. Então, eu acho assim, se o síndico não tem qualquer gestão, não está gerindo, não está acompanhando, isso é perigoso sim, obviamente. Mas assim, se a administradora, porque ela precisa ter o acesso do banco para colocar as contas lá, senão para que ter administradora? O próprio síndico colocaria. Ele não vai fazer isso, até porque ele não sabe fazer isso, né? A maioria dos síndicos não tem essa... e até porque, dependendo do tamanho do condomínio, seria impossível. Ele teria que ter toda uma logística ali para ele fazer essa parte da administração. Então, depende sim dos poderes que esse síndico deu para essa administradora. Não pode liberar geral, né? Sim, é isso mesmo. E o seguinte, existe, por exemplo, no caso da administradora, ela vai administrar, ela vai cuidar. Qual que é a função dela em relação ao síndico? Porque a gente tem o síndico profissional. Qual que é a diferença de um síndico profissional, né, para a administração de um condomínio e o síndico que é morador, por exemplo? Qual que é a diferença de um para o outro? Então, Isabel, a gente vê assim, o síndico orgânico, né, que a gente costuma chamar, o síndico morador, geralmente ele precisa mais do suporte da administradora, né? Seja na parte de uma orientação da parte administrativa, né? O que fazer, do que não fazer. O síndico profissional, ele tem um pouco mais, ele acaba, até porque ele está se preparando, ele vai estudar, ele sabe como as coisas funcionam, né? Então, ele está um pouco mais preparado para saber o papel da administradora. E é importante, porque tem síndico que acha que a administradora é que é responsável por tudo, e não é. Então, o síndico, ele tem que ter noção de que, ainda que a administradora esteja fazendo um pagamento, ela está fazendo sob outorga de poderes dado por ele. Então, assim, se fizer e depois der algo errado, quem vai responder é ele, não é a administradora. Claro que se a administradora
causou um prejuízo ali, ele pode ir de regresso, etc. Mas a responsabilidade primária é do síndico. Ele que tem que tomar cuidado, ele que responde por tudo. A mesma coisa que eu falo quando o síndico deixa que o conselho faça tudo. Que o conselho que decide, a gente sabe, e aqui eu falo abertamente, que depende 100% da Lisa, a Sirlene falando. Tem síndico que acha que a administradora tem que fazer tudo, e a gente sabe que não é bem assim, né? O síndico, ele tem que... E eu estava falando, até voltei aqui, fui ler a Sirlene e perdi o foco, mas estava falando do conselho, que tem síndico que acaba deixando que o conselho faça essa gerência, né? Que o conselho decida, que o conselho isso, que... não é, gente, não é o conselho que vai responder se algo der errado, né? É o próprio síndico. Então, é muito importante quando o síndico vai se candidatar, o síndico profissional que seja, já deixe claro, porque assim, o síndico profissional principalmente, e hoje a gente está falando aqui muito do síndico profissional porque é a bola da vez, né? Vamos dizer assim. Quando for, eu acho que as pessoas não podem ter medo de falar, olha, sim, conselho, estou aqui passando por essa avaliação, e é normal que o conselho escolha lá 3, 4, 5 síndicos para levar para escolher e levar para uma assembleia 2 ou 3 que seja, ou 2. Isso é totalmente possível. O que não pode depois é esse profissional ficar submisso àquele conselho, porque aquele conselho optou por ele, entendeu? Porque aquele conselho aconselhou que ele fosse o eleito, porque ele parece ser o mais profissional, porque ele parece ser isso, parece ser aquilo. Então, tem que deixar muito claro, conselho, tudo bem, né, vocês vão me eleger, vão me ajudar a me eleger, mas na hora da gestão, eu que passo a caneta aqui. Porque eu já vi caso de síndico ter que renunciar, porque o conselho simplesmente queria autorização, queria dar autorização, o conselho queria passar por tudo, que tudo passasse pelo conselho, inclusive até contratação de seguro, coisas que, assim, são obrigações legais do síndico, entendeu? Então, uma dica que eu dou também, não tenham medo de na hora de ir para um pleito, falar a verdade. Porque se você falar a verdade, te escolheram, ótimo, me escolheram, mas eu falei a que vi, né? E fica registrado em assembleia, né? Exatamente. E qual é a função de cada um. Exatamente. E lembrando que a função do conselho está sempre disposto lá na convenção de condomínio. Aí mostra quando é que eles vão intervir, por exemplo, se a análise das contas são de 3 em 3 meses, se é mensal. Então, a própria convenção ajuda o síndico, já que às vezes ele não tem um apoio jurídico, né? A própria convenção já consegue identificar a função do conselho dentro do condomínio, assim como o síndico, né? Você está certíssimo. Exatamente. Lembrando que, assim, o conselho hoje, a gente tem no Código Civil o conselho fiscal, que é para fiscalizar, o nome já diz, né? Fiscalizar a gestão, mas não para mandar, mas não para decidir. O síndico faz, ele fica ali olhando, o síndico, você fez errado, você fez, vou aqui, né? Me explica isso aqui. Essa é a função do conselho, mas não mandar na gestão, não dizer eu quero isso, vai fazer isso, vai contratar tal empresa, vai fazer tal coisa, não vai fazer porque o conselho não aprova. Poxa, não dá, né? E também tem a questão, leva para a Assembleia. Então, temos problemas aqui, comunique aos condôminos, não deixe passar, Exatamente. né? Principalmente. Exatamente. Estou entrando gente aí, a doutora Kátia, que é aqui de Mogi, todo mundo está entrando, Flávio, todo mundo. O Flávio é agradecer síndico também, ó. Tem bastante síndico aqui que fica acompanhando, viu? A doutora Adriana Lune também aqui da área de administração de condomínios. Muito legal. Ótimo, bom. Trazendo aí. E aí, a pergunta é o seguinte, você já ouviu falar da síndrome do ex-síndico? Olha, a gente já escutou falar de muita coisa, né? Que o ex-síndico é o melhor, ou o ex-síndico fez isso, ou o síndico bem... com esse nome, síndrome do ex-síndico, eu não vi, mas eu sei que tem muita coisa do ex-síndico, viu? Porque outro dia eu presenciei um caso assim,
estava tendo uma gestão atual na Assembleia de Condomínio e o antigo queria mostrar que ele claro, né? Ele não estava mais, ele tinha passado a vez para o outro, deixou aberto o cargo, e aí, quando ele se viu fora da administração, ele quer intervir. E aí, dentro da reunião, ele começava, sim, tem que ser assim, assado, tem que ser assim, assado. Aí eu falei assim, gente, isso é síndrome do ex-síndico. Aquele Sim. síndico que não consegue administrar, não administrou tão bem, ou não Para deixou o continuar. cargo. E aí faz tudo para que a gestão atual tenha a cara dele. Eu falei assim, o assíduo. Exatamente. Agora é o seguinte, e quais são os problemas que podem impedir, então, o síndico de realizar uma boa gestão? O que você, atuante há muitos anos, orientando nessa área da advocacia condominial, o que você indicaria para o síndico ter uma boa gestão? O que seria para ele fundamental? Ou o que impediria dele ter uma boa gestão? Só um manualzinho rápido. Isabel, você sabe que os síndicos, eles acham ou pensavam, não sei, que poderiam fazer tudo sozinhos, né? E a gente sabe hoje que, embora a gente veja, eu mesmo já vi vários editais para síndico, que o síndico tem que ser ou engenheiro ou pessoas ligadas a áreas, né, da questão condominial. Quando, na verdade, não precisa, né? Você não precisa estar ligado a qualquer área para você síndico, para você ser o síndico. Mas o síndico, ele tem que saber que, assim, para ele fazer uma excelente gestão, ele tem que estar cercado de profissionais que entendam né, dos assuntos ali. Então, por exemplo, tem problema de engenharia, você tem que ter um engenheiro ali para resolver o problema. O jurídico, né? A gente sabe da necessidade do jurídico estar ali do lado dos síndicos. Infelizmente, tá? Infelizmente, é uma minoria dos síndicos que acreditam, que acham que devem ter uma assessoria jurídica. Porque eles acham que o jurídico da administradora pode resolver tudo para eles, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, eu acho que eles se cercando desses profissionais, tem muitas coisas aí administrativas, e não dá nem para a gente falar aqui, porque é muita coisa, mas assim, tem a questão da cobrança, que ele deveria fazer uma régua de cobrança, a parte toda de contratos, definir, porque ele acha assim, tudo isso é da administradora, né? Que a administradora que tem que... Não, o bom síndico, ele tem lá todo o script dele, né? A sequência dele, de como ele vai fazer isso, quando vai fazer isso. Obviamente que é importante ter a administradora auxiliando ele, óbvio, até porque senão ele fazia autogestão, né? Que a gente não recomenda, que isso não é legal. Mas... E o síndico próximo de pessoas, né? O síndico, ele tem que gostar de gente, né? Então, e quando eu falo próximo, não é estar ali dentro, né? O tempo todo. E sim, ele saber ouvir quando uma pessoa procurá-lo, atenda. Porque uma das muitas coisas que eu tenho de reclamações de condôminos é que o síndico nunca me atende, o síndico nunca me responde, o síndico não sei o quê. Então, eu acho assim, você síndico quer permanecer ali, e uma outra coisa que eu vi que funciona muito, você fica um ano ali, vamos supor que você é aquele síndico que foi por um ano, né? Vamos falar lá do mandato de um ano e não de 2, porque um ano. Você fica um ano ali, você é eleito, depois você só aparece talvez numa assembleia de prestação de contas, um ano, caso o mandato seja de 2 anos, ou para ser reeleito, ou, né, assembleia. Só que durante esse um ano você ficou quietinho ali, você precisa mostrar o que você fez, né? Eu costumo falar, tira foto de tudo, faz um antes e um depois, e vai soltando. Não tem grupo de WhatsApp, porque o pessoal adora grupo de WhatsApp, eu sou meio assim, mas desde que seja aquele grupo que só você manda, não que só você fale, mas assim, você vai soltando foto, olha, estava assim, troquei por isso, porque as pessoas vão vendo que durante aquele um ano, estão vendo o que você está fazendo. Então, eu acho que quando chegar numa assembleia, vai ter menos discussão,
Você vai mostrando as contas, tudo bem que a gente sabe que nos balancetes tem os condôminos recebem, mas nada como você mostrar em foto colorido. E a gente sabe que hoje em dia o quanto que o colorido chama atenção, né? Quanto que as coisas que você faz é diferente de um texto onde você escreveu um texto, as pessoas, ninguém vai parar para ler um texto preto e branco ali. Mas experimenta fazer algo colorido, bonito, as pessoas param para ver. Parece bobeira, né? Mas não é. São coisas que eu acho que o síndico, para ser um bom gestor, para que ele se dê bem na gestão dele, ele tem que ser próximo daqueles condôminos que o elegeram. Aquela questão da humanização. Uma gestão né? humanizada, exatamente. O pessoal fala, isso mesmo. Então, você elencaria a questão da humanização, a questão de ficar atento ao que ocorre dentro do condomínio, né? Exatamente. Se você não tem uma assessoria jurídica, procurar entender daquilo que você está fazendo, né? E eu vou te falar, viu? Mesmo com assessoria, tem síndico que faz cada coisa, e aqueles que têm assessoria, porque também já tem condomínios que a gente administra, que tem assessoria própria, vamos dizer assim, mas que fazem cada somebody love, que assim, a gente fica, o cabelo começa a levantar, começa a falar, meu Deus, mas foi, a doutora falou para fazer assim, eu falei, você vai fazer o quê, né? Não sou advogada do condomínio, não posso fazer nada, o síndico está pondo lá, está fazendo as coisas, ele que vai, depois, se acontecer, alguém exigir que ele preste contas ou faça, ele vai ter que fazê-lo, né? A doutora Liliane e Flávio estão dizendo o seguinte, que o síndico tem que ser aquele que gosta de gente. Primeiramente, também cumprimentar a doutora Liliane, que está aqui, nossa parceira lá, nossa seccional da OAB, né? A Liliane, então, eu não cheguei nela ainda, eu não estou vendo aqui. Ela tá mais abaixo, ela está falando assim, existem os síndicos rebeldes. Sim, existem aqueles síndicos que realmente são rebeldes. Ah, tá. Existe. Tá aqui, achei. Achei. Boa noite. Vinícius, a Andressa riu aqui, já não sei do que. A Silene falou, aqui tem a síndrome, a mulher do ex-síndico. A mulher do ex-síndico. Mas aí é verdade, também tem esse caso. Tem o ex-síndico, a mulher também ajuda. Tem a mulher. Essa passa. Passa, E o interessante é o seguinte, que o universo ele é muito rico, né? Porque são cada caso, assim, do síndico ser rebelde, é aquele síndico que ainda vira e fala assim, não, a administração falou, o advogado da administração falou que é assim. Ou eles mandaram um parecer e o parecer é este, tem que ser assim. Só que o parecer está totalmente contrário ao que diz a convenção, e aí fica valendo o que é o da administradora ou o parecer do advogado que ele achou, que tudo eles vai falar assim, não, o jurídico me falou isso. Exatamente. A gente tem trabalhado, né, Isabel, aí nas comissões aí da ANACOM, não sei se, né, eu faço parte da ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominial, que tem aí batalhado bastante para o universo da advocacia condominial. E a nossa ideia é que os síndicos tenham consciência dessa questão da importância destes profissionais do seu lado. E que sigam, né? Não adianta também ter um jurídico, ter alguém que está falando você precisa fazer isso, e o síndico faz o da cachola, né? Então, não adianta nada. Não, sem dúvida. Agora, e como ser um síndico assim, 5 estrelas? Ou seja, um síndico para ser... vai precisar orbitar fora aqui da Terra ou é possível ser um 5 estrelas? Não, é super possível. Você sabe que né, a gente fala assim, é um certificado que para mim teve uma grande importância, tem uma grande importância, e ele está ali, já me perguntaram, inclusive, se tem uma diferença? Tem diferença? Eu nunca fui síndica, nem moradora, nem, né? Mas se eu já quisesse ser, eu já tive oportunidade por conta do certificado, né? Então, assim, eu acho que quem quer fazer vale a pena. É extremamente difícil, eu acho que
né? Todo mundo que já tentou viu o quanto ele é difícil, mas vale a pena se você quer investir neste mundo, né? E partir para a questão da sindicatura profissional. Porque, Isabel, é o caminho, não é? Seja porque também o morador ele não está mais querendo ser síndico, condômino, né? O que mora ali, primeiro porque ele é muito desvalorizado, né? O pessoal acha que ele só tem que trabalhar, ficar ali pela cota, né? Você dá lá a isenção da cota, às vezes tem uma ajuda de custo, mas nada como ser você ter lá uma proposta de um síndico profissional que vai lá gerir o teu condomínio. Então, eu acho que o futuro é essa questão da sindicatura externa, ou especialista, que eu gosto mais de falar, o síndico especialista, do que o síndico morador. Então, eu acho que vale a pena, é algo assim que a gente tem um suporte muito bom, né, do pessoal da... Não sei se a gente está aqui numa live, não é? Não temos que pagar royalties ou nada para o pessoal da Gabor lá, que faz o curso, é certificado pela Fundação Vanzolini. Então, assim, é possível sim, tá? Não é nada... É difícil, mas é totalmente possível. Não, e é bom, porque eu falo assim, realmente, os profissionais, eles estão se aprofundando na área condominial, estão tendo mais condições de realmente atuar aqui dentro de condomínios, porque o morador, ele às vezes ele trabalha, ele não tem aquele tempo, ele não tem aquela dedicação, entre aspas, que não deve ser exclusiva, nem do síndico profissional, nem nada. Exatamente. Porém, ele não tem aquele tempo. Então, o olhar dele é diferente. E a gente não pode esquecer, como a gente já falou anteriormente, que existe uma responsabilidade, né? O conselho vai querer fazer de um jeito, a administradora vai fazer de outro, mas quem vai assumir a responsabilidade civil é o síndico. E às vezes as pessoas viram e falam assim, não, eu tenho um seguro. O que falar para esse síndico que fala assim, não, eu tenho um seguro que tem a cobertura, porque tem dentro do prêmio, né? Existe a relação do seguro da responsabilidade civil do síndico. Oi, Isabel, e assim, só te cortando um pouquinho, não é que não existem excelentes síndicos que não têm nenhum certificado e que são fantásticos. Assim como existem síndicos morador também. Que não tem um certificado e que é profissional. E que são profissionais, que a gente fala, é um síndico profissional, porque ele gera o condomínio como um profissional, né? Então, sim. Mas independente deles, eles têm a sua responsabilidade civil. Então, assim, não dá para delegar para terceiro. Exatamente, civil e criminal. Por isso que até que eles não estão... E não só, a gente costuma falar civil, criminal, mas tem a previdenciária, tem tudo quanto é tipo, porque você... Trabalhista. Né? São várias responsabilidades. E o condômino morador vai ficar com todo esse balde de coisas na mão por conta de uma isenção, né? Também não é justo. Eu sou super favorável que o síndico morador ele também seja remunerado, não fique só naquela coisa de isenção. Tem convenções que a gente coloca que dê a numeração 3 vezes o valor da cota, além da isenção, até para fomentar a participação, porque muitos moradores não querem que tenha o síndico profissional e quer que seja o orgânico, porém, não dá uma opção para que eles mesmos se candidatam. É um viés meio estranho, né? É assim que funciona. Exatamente. Ó, o Jodeilson Cortez, eu não te falei que a hora passa rápido? Olha a hora. Ele fala assim, o que é obrigatório conferir na hora de assumir o cargo de síndico? Aqui, eu acho que ele tá perguntando de ele como síndico verificar junto ao condomínio, né? Porque também tem toda a questão que o condomínio quer verificar do síndico. Mas eu como síndico, se eu fosse assumir um condomínio, fui eleita, a primeira coisa que eu faria, começaria todas as certidões para saber como que eu recebi aquilo, esses laudos estruturais, esses laudos que hoje em dia a gente tem que fazer. O meu cachorrinho aqui tá desesperado para vir pro meu colo. Pode trazer,
A última live era de pet. É verdade, eu assisti com o Duarte, né? É. Então, eu até perdi aqui o que eu estava falando. Não, você Então, a questão de laudo para saber toda a parte estrutural, como está pegando esse condomínio, ver se o seguro está de acordo, porque tem muita gente fazendo seguro totalmente sem noção para condomínio. E eu vou lhe falar, corretor para seguro de condomínio, ele tem que ser especialista igual advogado de condomínio. Você não dá para você fazer um seguro de condomínio com o mesmo corretor que só vende seguro de carro, que só vende seguro de, sabe? Não dá. Geral. Então a Ana está falando, vou sair da live, mas parabéns, ótimas colocações. Obrigada, Ana. Eu acho que é Jodeilson, né? Já foi. Assim, de cabeça que eu lembro assim, são as certidões que é importante, verificar se está tudo certinho, se aquele anterior deixou tudo redondinho. Se não deixou, você já leva tudo aquilo que não ficou redondinho para uma assembleia, fala o que você vai fazer, e pelo menos, se houver algum problema, dali para frente você assume, dali para trás você vai correr atrás daquele que deixou o problema, né? Sem dúvida. Aí vão fechando aqui, só vou lendo aqui para a gente fechar. A doutora Ana está saindo, muito obrigada por estar aqui conosco. A Adriana está dizendo que, na verdade, os moradores não querem pagar nada, realmente eles querem ter a gestão, porém não querem despender nenhum valor a mais do que eles querem, do que a cota. Principalmente condomínios no ABC não querem ter custo com nadas. Ex de construtora que vende condomínio sem condomínio, que não existe. Esse aí eu não conheço, não. Esse assunto aí eu não sei. Fica fácil tendo o apoio de uma administradora como a Lines, olha aí. É Linus. Que dá um mega suporte nessa documentação. Ótimo, aí, boa atuação das administradoras aí, ficamos felizes de saber que estamos tendo boas assessorias. Ótimas explanações do Lucas. E no mais, agradecer, deixando para você as últimas considerações. Você tem live, artigos aí, alguma coisa em vista para nos agraciar com mais conhecimento, algum projeto? Aí deixamos aí livre para você. Obrigada. Novamente agradecendo a oportunidade, né, de falar aqui com vocês. Recentemente eu fiz entreguei meu trabalho de conclusão de curso, né, da pós, e a intenção é que esse artigo da pós vire um artigo de um livro, né? Ótimo. Estamos aí junto com o pessoal da FAAP, com os outros alunos, eles fazem um livro onde os alunos podem publicar seus artigos, né? E aí o meu tá ali, a gente está finalizando ele, embora já foi entregue, mas para a publicação, que é inclusive sobre a questão, que eu até te falei da formalidade, era sobre, olha aqui, ó, o pensamento tá tão assim que até o nome do meu artigo eu esqueci. Tá normal. Mas é a emoção aqui de estar. Não, faz parte. Aí depois você pode colocar aí, quando for a live, coloca o nome do artigo para a gente acompanhar. Eu coloco, né? Mas assim que ele estiver disponível, vou publicar, vou fazer divulgação. Mas é um artigo bem legal. Eu só te juro por Deus, eu esqueci o título do meu artigo, gente, mas acontece mesmo. Não, acontece. Não, vamos aguardar ansiosos, porque aí é suspense. Também. Né? Lembrei, era a questão do condomínio como ente despersonalizado. Olha que loucura. A responsabilidade, né, da aplicação do princípio da legalidade no condomínio, por conta dele ser um ente despersonalizado. Mas é bem complexo. Como o professor Márcio falou, é um tema complexo mas depois, quando ele tiver publicado, vai ficar fácil o entendimento. Não, sem dúvida, porque a gente vai procurando assuntos para agregar mais conhecimento aqui para nossa área, que realmente ela é muito dinâmica, muito bela.
Então, E é assim, tudo é muito rápido, né? A gente tem aí decisões, como nós falamos, decisões que de um ano atrás, olha, esquece, o negócio vai mudando. E o mundo condominial, como eu te falei, depois da pandemia, ele cresceu, assim, criaram-se as assembleias, ficou autorizado as assembleias virtuais, assembleia em sessão permanente. Tivemos inúmeras leis voltadas exclusivamente para a questão da violência doméstica dentro dos condomínios, contra a criança, contra o adolescente, a mulher, o idoso. Então, assim, ele foi descoberto, esse mundo condominial, e agora realmente ele precisa de todos esses atores, né, que a gente comentou, dos profissionais, dos responsáveis, trabalhando junto para manter. Agora a gente precisa manter esse padrão, né? Manter, já que levantou, vamos agora. Não, sem dúvida. Mas eu te agradeço, voltando aqui ao finalmente, né? Agradeço você pelo convite, agradeço a todos que entraram, ao pessoal que foi bem participativo hoje, a Sirlene está em todas, a Inês, o Flávio é um parceirão, assim, de live também, um síndico, assim, que começou como síndico morador, agora está se profissionalizando, e eu vou te falar, as transformações que ele vem fazendo em condomínio que, olha... Nossa! Muito bom. Muito o Alex também, síndico profissional também, muito excelente. Começamos agora uma parceria. Visconde, de Me Conta, obrigada. Obrigada a todos que entraram, né? Não dá para a gente falar um por um. Doutora, nossos parceiros, todo mundo aí. Graças a Deus, uma live muito produtiva. Muito produtiva mesmo. E como eu te falei, se a gente ficasse aqui falando, ia surgir assunto, e a gente ia ficar até altas horas. Mas a gente deixa outros assuntos para outras lives. Assim a gente faz mais. Pois é. Então, mais uma vez, muito obrigada por fazer a advocacia condominial cada vez mais grande, né? Assim, cada vez atuante. E que você continue aí nessa trilha, nessa busca de conhecimento e agregando muito para nós. Parabéns pela competência e pelo seu sucesso. Viu? Cada vez mais agradecimentos. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Beijão a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.